Devido à gravidade das informações que nós estamos recebendo, eu vou tentar gravar esse vídeo com a mais absoluta cautela, porque o assunto é muito sério. Com certeza você deve ter assistido um vídeo que está circulando na internet sobre um ex-funcionário do Departamento de Estado americano, onde ele relata como que o dinheiro do pagador de imposto americano foi usado através de agências dos Estados Unidos para manipular a política de outros países, manipular as eleições, instaurar a censura, financiar a criação de leis que retiram direitos fundamentais. E o Brasil está dentro desses países-alvo. Se você não assistiu, esse é o vídeo. USAID declared censorship holy war against every single populist group, including Bolsonaro. Steve, I'm telling you right now, if USAID did not exist, Bolsonaro would still be the president of Brazil, and Brazil would still have a free and open internet. It was USAID that spent tens of millions of dollars of American taxpayer money funding the push to get anti-misinformation bills passed in the parliament there. Funding the legal advocates who pushed the censorship court there, the TSE, to crack down on Bolsonaro tweets and WhatsApp and Telegram messages. They built a censorship octopus in Brazil, and it was built entirely on USAID because USAID declared Bolsonaro a populist, Trump of the tropics, and then set up this operation to control the information ecosystem there. One of the USAID grantees even said on a public call that the purpose was to eliminate the international exchange of ideas between the Trump movement and the Bolsonaro movement. That's what USAID does. They kill domestic populism because it gets in the way of their foreign policy goals. Para você entender a magnitude, a gravidade do que nós estamos falando, isso é um direto ataque à soberania do Brasil, no qual dinheiro americano e agências dos Estados Unidos usaram de ONGs brasileiras de fachada e também de agentes políticos, autoridades do Estado, para censurar o Brasil e manipular as eleições, para impor leis no nosso país, para silenciar a oposição, para controlar o debate político. Um claro ataque à nossa soberania. Bom, nós estamos indo atrás de novas informações, já estamos recebendo alguns documentos, inclusive dentro da USAID, que o Elon Musk fez questão de desativar, há muitas evidências que mostram dinheiro sendo enviado para organizações do Brasil e até mesmo diretamente para agentes políticos, para manipular o debate do nosso país. Então é por isso mesmo que eu já protocolei um requerimento de CPI, uma CPI para investigar o quão profundo, o quão eficiente, o quão danoso, qual foi o nível de impacto que essa ação dessas agências americanas, na maior parte durante a administração do Joe Biden, chegou ao Brasil e manipulou a opinião pública, fomentou a criação de leis em relação à censura, fomentou a perseguição de políticos e de pessoas comuns do nosso país. Então, só para você ter uma ideia, um trecho desse meu requerimento da CPI é: há fortes indícios da possível utilização desses recursos para interferir em processos eleitorais, estabelecer a censura, regular as redes sociais, promover debates políticos direcionados e atuar na construção de narrativas midiáticas que favoreçam agendas políticas específicas, não necessariamente alinhadas ao interesse do povo brasileiro. Mostro vários exemplos, links que provam o que eu estou falando, e lá no final, só para você ter uma ideia, nós temos aqui ONGs como Redes Cordiais, Instituto Vero, que receberam dinheiro dessas agências criadas para fomentar a censura. E essas ONGs tiveram reuniões com ministros da Suprema Corte Federal. O Sleeping Giants também recebeu dinheiro. E na conclusão, além disso, há indícios de que essas ONGs possam estar utilizando esses recursos para financiar o que tem sido denominado de laboratórios de democracia, projetos que se envolvem inclusive no debate sobre a regulação das redes sociais em períodos eleitorais, com o objetivo de influenciar o discurso público e a opinião popular, manipulando o ambiente político e social de maneira ilegal e indevida. Então nós vamos começar hoje a coletar as assinaturas. O meu objetivo do vídeo é peça para que os seus deputados dos seus estados assinem esse requerimento de CPI. Essa CPI já está deixando a esquerda e a imprensa revoltada e muito assustada. Ela não só tem o poder de derrubar esse governo, ela tem o poder de escancarar o sistema podre, que tem o total monopólio da nossa democracia, que criminaliza opiniões divergentes,
que tenta nos censurar a todo e qualquer custo, que mente, que manipula as grandes empresas de imprensa, de jornalismo, que compra jornalistas, o sistema que finge ser democracia, mas é na verdade um sistema opressor. Essa CPI, com certeza, com todas as informações que nós estamos coletando, com o novo governo americano que vai nos ajudar a escancarar essa podridão, com as testemunhas que nós vamos trazer, tanto do Brasil quanto do governo americano, eu tenho certeza que vai ser o bastante para fazer um limpa na podridão do sistema do Brasil. Muita gente grande pode cair. Não é apenas uma CPI para derrubar Lula, é uma CPI para restabelecer a democracia no Brasil, para restabelecer a normalidade jurídica, estabilidade jurídica e, sinceramente, o mínimo de bom senso que a gente há tanto tempo não vê nas instituições da nossa nação. Então, por favor, peça ao seu deputado que assine esse requerimento de CPI. E essa sim vai ser talvez a nossa maior vitória esse ano. Um abraço. O brasileiro majoritariamente apoia a regulação das redes sociais, porque vê nisso um instrumento importante para coibir crime. Agora, tem um argumento que racha no meio esse público. Vamos mostrar para vocês aqui, então, o detalhamento da pesquisa Nexus com exclusividade aqui no Conexão Globo News. A pergunta, mãe, é essa: você apoia a regulação das redes sociais? Mais da metade, 60% diz que sim. Só 29% diz que não. 5% não consegue informar a posição, nem contra nem a favor, e 7% dizem que não sabem. Então, você tem aqui pelo menos 12 pontos percentuais, né, em disputa, né, que estão abertos. Aqui, uma resistência. Esse é o núcleo duro, tá, da reação, da resistência, do rechaço à regulação das redes sociais. O que acontece quando você pergunta ou traz o argumento mais utilizado por este grupo para travar a regulação das redes? Liberdade de expressão. Aí você racha no meio a maioria pró-regulação das redes. Metade diz que só apoia regular a rede se não houver limitação de liberdade de expressão. 46 dizem, não, olha, mesmo que haja algum tipo de limite à liberdade de expressão, eu apoio. A gente precisa olhar isso e entender por que, quando este argumento é trabalhado pelo núcleo duro de resistência, ele acaba conseguindo puxar o debate para cá. E por que a gente falha? E aí eu digo sociedade como um todo, e nem estou falando só no Brasil, na Europa o tema também é alvo de debate cerrado e vai piorar porque está havendo uma tentativa deliberada e declarada, né, do dono do X, do Elon Musk, de interferir na eleição alemã em fevereiro a favor da extrema-direita. Isso também conta muito. Vamos passar para um outro dado que a Nexus cedeu aqui para o Conexão, para a gente poder trazer essas informações para vocês. Porque o que as pessoas... Há claramente uma confusão quando você vai mergulhar na pesquisa de conceitos. A pergunta: a checagem de fatos nas redes sociais ela é importante? 73% dizem que sim. Nos Estados Unidos, depois do Trump, a Meta, dona do WhatsApp, Instagram e Facebook, Mark Zuckerberg, acabou com a checagem de fatos por entidades independentes. 19% dizem que não. Para eles, tanto faz se é verdade ou se é mentira. 3% não conseguem informar opção nem contra nem a favor. 6% não sabem. As pessoas depois são perguntadas, né? Mas a checagem deve ser feita pelos próprios usuários? 65% dizem que sim. 25% falam não. 4% nem contra nem a favor. 7% não sabem. A gente vê aqui, então, que as pessoas querem checagem, ela é importante. Muita gente acha que os próprios usuários deveriam checar. E, para isso, há esse dado da Nexus, que é recentíssimo, você está vendo em primeira mão aqui. Eu somo o dado da OCDE, que mostrou que o Brasil é um dos países onde as pessoas menos sabem distinguir o que é verdade e o que é mentira nas redes sociais. Então, vamos deixar aqui a checagem sendo feita pelos próprios usuários. Enquanto eu chamo o Fernando Gabeira para vir para cá para a gente conversar sobre isso, porque o Gabeira é um estudioso do assunto, eu vou trazer os detalhes da pesquisa que exatamente mostram o tamanho do
campo dela. A pesquisa entrevistou, gente, 2.000 pessoas, face a face, ou seja, entrevista presencial, a partir de 16 anos, ou seja, eleitores, né? Em todas as unidades da federação, ela aconteceu entre 10 e 15 de janeiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.